Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, vamos continuar com aquela nossa saga de revisar o meu conto de Natal. Então, a gente parou aqui, vou compartilhar a tela com vocês, né, importante. O nosso conto, que não tem nome. Enfim, eu contei pra vocês que tem esse espaço aqui, que eu não sei por que esse espaço existe, né? Tá, enfim, eu vou deixar assim porque, eu não sei o que aconteceu com essa formatação. Mas enfim, isso não é importante, depois eu arrumo. A gente parou aqui, né, no Mais Nada Me Assusta, Meu Mente Se Torna Realidade. Enfim. Senhorita, perdão pela falta de educação. Faz uma cortesia e eu sorrio. No meu mundo, os humanos te empurram e nem pedem perdão. Eu acho que é a mesma coisa que eu comentei, de trocar as vírgulas, colocar ponto final e criar novas frases mais curtas. Assim, aí começa outra. No meu mundo, os humanos te empurram e nem pedem perdão. Nem acredito que está aqui. Ele é formal demais. Se fosse um rato gigante, teria dado pulinhos. Nem eu falei sem saber como reagir depois de tanto tempo. Achávamos que não teria mais esperança. A senhorita se foi há quase um ano. Seguro um som entrecortado. A última vez que desci meus brinquedos da prateleira para passar uma tarde em meio ao seu mundo encantado foi aos meus 10 anos. Não quero ajudá-la a fazer as contas de quanto tempo se passou de verdade. Aqui. Eu vou tirar isso aqui também. O ponto. E colocar ponto final. Aqui também interessante do que eu comentei no outro vídeo, que fica ali uma questão que ela fala que ela doou, não fica claro, uma hora ela fala que o pai não doou os brinquedos, depois ela fala que ela doou, só que aqui fica bem claro que, tipo assim, do jeito que tá, parece que ela doou, só que se ela doou, como que ela tem os brinquedos até hoje, sabe? Então precisa deixar mais claro se foi doado, não foi doado, e também deixar claro o que foi doado e o que não foi, sabe? Então, né? Esse trecho aqui, por exemplo, faz sentido ela não ter doado ou ter doado só alguns outros que ela não gostava muito ali, que ela não tinha muito apego emocional. Porque do jeito que tá antes, parece que ela só tinha quebra-nozes, mas que ela não tinha mais nenhum. Então, tem que deixar isso claro lá no começo também. Assim, esperança. Aí aqui aquele espaço, né? Enfim, vamos consertando. Nunca tive tempo de sobra para pensar o que os brinquedos fazem quando seu dono os deixa de lado. Mas com certeza eles deveriam poder seguir com suas vidas, certo? Eu não sei, tipo assim, vale a pena também ela questionar se os brinquedos têm vida quando ela não dá vida pra eles, sabe? Não sei se esse questionamento faria sentido, assim, eu teria que pensar, porque tem aquela outra questão que eu comentei pra vocês, né? No outro vídeo, se vocês não assistiram, vão assistir, porque pra vocês pegarem o contexto da história e tudo mais, e ver algumas questões ali que a gente já apontou. E tá bem legal o vídeo, eu gostei muito de gravar, foi muito divertido. Eu gostei bastante do resultado. Então, assim, tem aquela questão também que eu pensei em fazer ela sempre se teletransportar pro mundo ali dos brinquedos, desse mundo que ela criou. Então, tipo assim, eu acho que é um questionamento válido, assim, também pra mim pensar, se eu vou fazer toda essa mudança, pensar assim, eles têm vida quando ela não está lá? Ou eles ficam, tipo, desacordados, sabe? Ficam com brinquedos mesmo status. Então, acho que esse é um questionamento que vale bastante a pena colocar. Então, vamos ver. Os brinquedos têm vida quando ela não está com eles. Porque aí são questionamentos também interessantes que podem fazer, assim, o desenvolvimento da sua história melhorar ainda mais, né? Porque podem ser dúvidas, assim, que podem surgir no leitor, né? Enfim. Próximo. Desde que a senhorita foi embora, a Vila da Harmonia tem estado em puro caos. Abro a boca, porém ele não me deixa falar. Ficamos esperando, mas a senhorita não voltava. Um dia, 2,
Fomos ficando preocupados, até que foi impossível de enganar a todos. A senhorita Rêmia não iria voltar mais, e como se já não fosse ruim o suficiente, a vilã decidiu que era uma boa hora para nos atacar. Eu entendo quando ele fala senhorita Rêmia, mas eu não sei se eu gosto. Tipo, ele tá falando ali com ela e daqui a pouco ele usa, sabe? Não sei, eu posso marcar aqui pra ver isso depois. Tipo, sabe? Porque ele é bem formal, o quebra-nozes, né? Então, até faz sentido, mas eu acho que, sabe? Colocar aí um pouquinho mais pessoal, mesmo que ele seja formal. Porque acho que quando ele fala assim, talvez fique muito distante. O quebra-nozes nunca falou tanto. Ele é sempre sucinto com sua pose de soldado. Com sua pose de soldados? Com sua pose de soldado. Tirar o S. E palavras cordiais. Acho que cordiais não. Acho que é cordial sim. Mas eu acho que a melhor palavra para descrever assim, a atitude de um soldado não seria exatamente cordial, sabe? Seria ali uma coisa mais formal mesmo. Mas eu não queria dizer formal. Mas é mais nesse estilo. Acho que cordial não é bem a palavra mais precisa. Só você pode nos salvar, continua, olhando para as estrelas cadentes. Elas caíam. Colocar um ponto finalzinho também, acho que fica melhor. Elas caíam do céu noturno como se pedisse ajuda a uma força maior. Elas caíam do céu como se pedissem ajuda. Elas caíam do céu como se pedissem. Nossa, do nada aqui o negócio do leite. Ajuda a uma força maior. Mas quem é a força maior no mundo das bonecas? É aqui itálico também, porque é o pensamento dela. O caos não deve ser exagero, bem que o vazio na floresta cintilante é suspeito. Quando vinha para cá, era a parte mais movimentada, onde passávamos a maior parte do tempo. Esse trecho me faz pensar que faria muito mais sentido ela sempre se teletransportar e não apenas ela brincar com os brinquedos. Agora eu tô muito confusa, porque tem hora que parece que ela só brinca com os brinquedos e, tipo, ela dá voz a eles, e às vezes parece que, tipo, ela sempre se teletransportou. Então, tipo, eu tô um pouco confusa. E acho que a ideia de se teletransportar faz ainda mais sentido com a história a cada trecho que eu leio. Então, tipo assim, isso tem que ficar bem mais claro lá em cima. E enfim, porque tá estranho. O que ela fez? Questiono, mas ele está no mundo paralelo se remexendo. Olha, é melhor você vir comigo para o castelo. Sabrina vai te explicar tudo, senhorita. Nenhum de nós gosta mais de ficar por aqui. Por quê? Me preocupo genuinamente. Foi aqui que Marie se encontrava quando foi levada. Engole seco. Aí aqui o espaço, né? Outro espaço aqui, Jesus. Aí engole em seco, Marie. Muitas memórias me invadem, mas as bloqueio. Eu também não gosto muito disso aqui, achei que ficou muito vago. Eu acho que eu não preciso dizer muito, não preciso dizer exatamente as lembranças, porque, enfim, realmente são muitas memórias e lembranças, mas ao mesmo tempo eu acho que, tipo assim, poderia ser um pouquinho mais específico, mesmo não sendo muito específico. Teria que ser pelo menos um pouquinho mais, então, assim, vou dizer que eu quero deixar isso menos vago. Que assim, achei que ficou meio fraco, sabe? Eu acho que talvez tentar trazer uma lembrança ali bem marcante, sabe? Tipo, uma frase ali de um momento bem marcante entre as duas, acho que ficaria legal. Temos que ir agora. Me empolgo, já olhando para os lados, me pergunto ainda se lembra o caminho. Eu acho que me empolgo também não é a palavra, porque assim, dá pra entender que tipo, ela fica tipo, meu Deus, a gente precisa ir. Mas empolgo lembra alguma coisa feliz, um momento, sabe, bom, e ela tá preocupada com a boneca. Então, assim, me empolgo, ele não condiz com a situação, assim, ele é muito leve, muito feliz e contente. Então, fica aqui a marcação pra depois mudar pra uma outra. Também acho que fica melhor assim, colocar um ponto final e vir aqui e colocar aqui maiúsculo, porque fica assim, me empolgo, me pergunto,
sabe? Então, eu vou até marcar esses 2,5, porque dá pra trocar ali por outra expressão, mudar isso aqui pra não ficar 2,5 também, porque me incomoda um pouco também. Calma, senhorita, ainda temos tempo. Ele passa mais devagar por aqui. O quebra-nozes desacelera pela primeira vez desde que bateu os olhos em mim. Estamos com saudade. Tenho certeza de que os outros estão loucos para te rever. Sorri como apenas o boneco pode fazer a sua dor. Vou te escoltar até o castelo da Fivela. Eles vão ficar de queixo caído quando te verem. Aqui é outra coisa também. Que tipo assim, essa informação, aqui ó, o quebra-nozes. Não, aqui ó, ainda temos tempo. Ele passa mais devagar por aqui. Então, essa é uma informação que apareceu antes que o quebra-nozes não sabia. Porque ele fala assim pra ela que ela ficou 2 anos fora, né? Eu acho que foi 1. E ela fica tipo, então o tempo aqui acontece bem diferente. E parece que o quebra-nozes, ele não sabe disso. Porque se ele soubesse, ele talvez não tivesse falado 1 ano. Então, tipo, eu achei estranho. Então, eu acho, e assim, ele parece bem agitado ali. Ele tava com excitação, tipo, sabe, com fôlego ali, tipo, meu Deus, tentando contar toda a história, ele tava bem preocupado. Então, assim, eu acho que caberia mais ele dizer aqui, por exemplo, a gente precisa ali, a gente não pode só nós dois, a gente precisa do pessoal, ou a gente precisa, tipo, montar um plano, ou vamos lá pro castelo, né, ver o pessoal, alguma coisa assim, sabe? Então, essa desculpa aí de, a gente tem tempo, tipo, muito tranquila, não tá combinando com quebra-nozes e também, tipo, não combina com um tom, assim, de mais urgência que esse momento precisaria ter, porque a Remy, né, acabou de descobrir uma coisa bem séria, então precisaria ter um pouco ali mais de, sabe, socorro. Então, aqui, o quebra-nozes sabe dessa informação. E aí, grifar isso tudo e falar assim, falta de urgência e melhorar o motivo para não irem até a vilã imediatamente. Pronto. Aí agora tem uma divisãozinha, uma quebra de cena, que eu coloquei esse bonequinho do quebra-nozes. Quando meu pé direito toca o piso laminado, deixando a floresta cintilante para trás, as estrelas cadentes param de pingar nos meus cabelos de algodão. O quebra-nozes guia o caminho com a mão pousada no cabo de sua espada, isso não faz me sentir menos culpada. Sempre ao vir aqui, nada de ruim acontecia. Os anos afastada cobram o preço nos brinquedos inocentes. Vou ajudá-los a se restabelecerem, prometo a mim mesma. Aí aqui também, pensamento itálico. O castelo da Fivela não fica longe da floresta cintilante. Poucos minutos de caminhada são suficientes para me deparar com as torres altas de rolos pardos de papel. Rolos de papel pardos? Rolos pardos de papel? Rolos de papel pardos? Isso aqui. Eu vou grifar porque eu achei sonoramente meio estranho e depois eu vou conferir a melhor forma de fazer isso. As paredes de caixa de sapatos de Norte Fivela, daí o nome. Nunca fui capaz de entender como meu avô conseguiu transformar cacos em algo útil novamente. Ver como viu, né, porque ele viu aqueles materiais separados para serem descartados e pensar em dar mais uma oportunidade a eles. Queria ser capaz do mesmo. Aqui, eu acho que, tipo, cacos remete muito a, tipo, vidro e objetos que realmente possam, tipo, se despedaçar desse jeito. E o que ela fala? Rolos pardos, né? Que é, tipo, rolo de papel higiênico quando acaba o papel higiênico. As paredes de caixa de sapato, papelão também, o mesmo material. E fivela, que também não tem como se desfazer como um caco de vidro. Nenhum deles tem como se virar caco. E eu entendi que, tipo, é uma coisa mais poética, assim, sabe? Não tão literal. Mas o caco, tipo, ele me remete muito a algo que não tem muito a ver. Então, eu acho que precisaria de uma palavra, assim, que retratasse melhor. Que fosse, assim, mais específica e fizesse mais jus ao que realmente
o vô dela mexeu ali, sabe? Então, cacos, acho que não combina muito, apesar de entender, assim, o sentido, né, que eu quis dar. As luzes de velas escorrem para o lado de fora, guiando a noite. Porém, não há som de conversas, risadas ou música. Como o estimado brinquedo permanece calado, decido ficar na minha também. O quebra-nozes é o único soldado que já tive, então não me choco quando passamos pelos portões e tem ninguém de vigia. Senhorita, urgente, o boneco faz uma mesura para que eu entre primeiro. Respiro fundo. Adentrar o castelo é como esbarrar em um estranho. Acho que aqui combinaria, tipo, é como esbarrar em um estranho apenas para perceber que ele, na verdade, costumava ser o seu amigo de infância. Acho que seria interessante acrescentar isso apenas aqui. Acho que faria a frase soar melhor. E que o tempo não foi bom com ele. Provavelmente ele pensa o mesmo de você. Aí aqui eu coloquei, né, o itálico, porque também é o pensamento. Aí no passado eu fui esperta e coloquei o itálico, porque das vezes eu esqueci. Engulo em seco. Não quero perguntar porque o castelo não está cheio como antes, barulhento e vibrante. Aqui eu acho que o correto, assim, exatamente, tipo assim, não o correto, mas o que faria mais sentido não seria perguntar, porque o motivo ela já sabe, é por causa da vilã. Então eu acho que o verbo certo pra se usar, assim, mais, né, correto pra se usar não seria perguntar, seria tipo, não quero, tipo assim, não seria também pensar, mas assim, sabe, né, não quero pensar, não quero, tipo, devagar, não quero pensar, tipo, nas consequências, sabe, mais pensar do que perguntar, porque eu acho que não é exatamente o verbo que combina mais aqui. Devem estar em seus quartos. Vá até o salão, senhorita, vou trazer eles. E eu acho que, além de repetir o eles no começo e o eles no final, que me incomoda um pouco, eu acho que o quebra-nozes, ele é mais formal, então assim, vou trazê-los, sabe? Essa é uma questão também importante de se trazer. Tipo, o quebra-nozes, ele é ali um soldado, ela já falou como ele é, a gente vê ele chamando ele de senhorita, né, chamando ela de senhorita, mesmo que eles tenham ali um relacionamento mais próximo, então ele é bem formal. Então, tipo, vou trazê-los, né? Mesmo que seja ali um diálogo, ele é um personagem que ele é mais formal, sabe? Então, combinaria assim, trazê-los ao invés de trazer eles, além de que vai soar muito melhor, porque já começa com eles, então, né, enfim. A Nozes fez, não, ele faz, porque a narrativa é no presente. Um aceno de cabeça antes de sair. Continuo reto pelo corredor. Nada mudou, apesar de parecer diferente. Porém, uma sensação em mim me alerta para esperar o pior. Não. Aí aqui também, o não, ele vem em itálico. Esse é o refúgio da pequena Rêmia. Nada de mal que não possa ser resolvido pode acontecer. Quando piso no salão responsável pelas grandes reuniões, festas e bailes, as chamas das velas se acendem como um passe de mágica. Logo os sons vão até as minhas orelhas e aquecem o meu coração. Reconheço todas elas. Então, porque aqui ela fala sons e não tem nenhum substantivo feminino, sabe? Pra falar que ela reconhece, porque assim, eu entendi que ela quis dizer que ela reconhece as vozes, mas nenhuma que chega a falar vozes, ela fala só sons. Então, ela poderia dizer assim, reconheço todos. Reconheço todos. Sabe? Algo assim combinaria mais, porque o elas realmente, né, não combina. Não tem como deixar aí. Reconheço todos, mas não é por isso que me deixa abrir um sorriso. O castelo da Fivela volta a ser tomado pela vida que não deveria nunca se apagar. Então, se ela não tá sorrindo por isso, é pelo quê? Eu não entendi. Se não é por esse motivo. Sabe? Não ficou claro. Então, qual é o motivo? Sabe? Que se não é ouvir eles, seria o quê? Também falaria
deixar mais claro se é por causa... Porque assim, ela ouve as vozes e ela, tipo, não é esse motivo que ela sorriu por quê? Porque ela viu ele, sabe? Não ficou muito claro. Bonecas, bonecos, bichinhos de pelúcia, carrinhos. Ó, minha querida amada Rêmia. A bailarina vem. Nas pontas dos pés até mim. O cabelo escuro cacheado balança com o colã e saia vermelhos. Achei que o quebra-nozes estava tendo alucinações. Já faz um tempo que ele está meio gaga. Brincou mais baixo, não. A parte final mais baixo, sabe? Assim. Brincou em um tom de voz mais baixo. Acho que seria mais interessante também do que colocar o mas. Porque do jeito que tá também fica meio estranho, então é melhor essa alteração. Rêmia, um deles joga em cima de mim. Aqui. Um deles se joga em cima de mim. Só não me derruba, pois é macio como penas. Só consigo ter certeza de quem é quando ele me solta, apesar de só poder... Nossa. Só consigo ter quem é quando ele me solta, apesar de só poder ser ele para se arremessar em alguém. Acho que isso aqui não faz sentido porque os brinquedos dela é algo, tipo, muito importante e sentimental pra ela. Então, por que ela não reconheceria, tipo, da voz e do jeito, assim, sabe, que ele se joga? Eu acho que a Rêmia deveria conhecer. A mais bela de todas, o rato gigante sempre foi o mais engraçadinho. Eu acho que aqui, pela protagonista ser uma pessoa mais séria assim mesmo, mais introspectiva, eu acho que combinaria mais assim, o mais engraçado, porque é mais engraçadinho, sabe? Para ser honesta, ele não me parece mais um rato gigante, mas sim um diabo da Tasmanha. Entretanto, a minha eu não fazia da existência do animal. Bailarina, rato gigante, como vocês estão? A empolgação à minha volta se apaga aos poucos. Bom, não queremos mentir. Bailarina, por que você e o rato gigante não apresentam aquela canção que ensaiaram? Sugeriu quebra-nozes sério. Sim, muito bem. A bailarina coloca os braços à frente do corpo, um pouco dobrados nos cotovelos. Brás, se bem me lembra. Caminha com graça enquanto o rato gigante a segue, meio estabanado, e outros brinquedos se ajeitam espalhados pelo chão, com instrumentos ou pares. Fizemos a canção para a senhorita caso um dia voltasse, explica o soldado. As primeiras teclas do piano ganham vida pela família Coelho, e o violoncelo da boneca de pano Moni o acompanha. Era uma vez, Rêmia vinha sem mesquinhez. Vila da Harmonia não tem espaço para rudez. Ia e sempre voltava com leveza. Era uma vez... Ninguém se preocupava lá, ela sempre estava. Sempre que sua tarde chegava, o sorriso, mais um minutinho, gargalhadas, as piadas aconchegam. A luz nunca desvanecia, não precisa de respostas. Tudo é alegria, mas em magia ninguém questionaria. Era uma vez. O tempo passou e ela não retornou. Eu acho que era pra ter um espaço, né? O tempo passou e ela não retornou. A vida se apagou. Era uma vez, perguntas surgiram. Marie proclamou, eu consigo, e na floresta cintilante sumiu. Uma carta chegou, vinda da mansão do outro lado. Na letra da vilã, se lia. Era uma vez para ter de volta Marie, não me contrarie. Só Rêmia, a boneca salvará. Então, tipo assim, quando você lê isso, você acha que, tipo assim, que a gente acredita nesse momento que é a Rêmia. Então eu tenho que ver ali futuramente se ela é pra ser assim mesmo ou não, né? Então, vou deixar marcado ali. Mas simples não será, 3 provas terá que enfrentar, porque quem vai realmente enfrentar as provas é a Rêmia. Então, assim, objetivamente, quem vai salvar, assim, de dar pra entender que é só Rêmia, a boneca salvará. Só que ao mesmo tempo pode gerar ali uma dupla interpretação. Eu não gosto muito, sabe? Eu gostaria que ficasse tipo... Sabe? Não sei se o meu intuito era criar essa dupla interpretação, mas vamos ver como a história vai andando. Mas eu deixo marcado ali, porque qualquer coisa depois eu posso voltar e tudo mais. Mas simples não será, 3 provas terá que enfrentar. A primeira, caminho do meu lar, a Campina irá enfrentar. Aqui
repetiu enfrentar aqui nesse verso, repetiu no verso de baixo. Então, em algum dos dois vai ter que mudar, porque não fica legal repetir. Será corajosa em meio ao breu, a segunda a se aguentar, pela ponte quebrada terá que passar. Como fará se não sabe voar? Já te ocorreu? A terceira, mais fácil não ficará. Na mansão do outro lado me encontrará, para a pergunta mais difícil que já respondeu. A voz de Sabrina bailarina e do rato gigante se complementam, a mistura da grave dela e aguda dele, se intercalando nos versos até dividirem a tarefa final. A bailarina termina a canção na quinta posição, com os braços elevados acima da cabeça, a ponta do pé escondida atrás do calcanhar do pé da frente. Me surpreendo, depois de ter desistido das aulas de balé, me lembrar dos passos. Os brinquedos ao redor batem palmas energizados. Os acompanho por medo de ser desrespeitosa. Apesar da beleza da apresentação, a letra não me deixa calma. Marie foi levada por culpa minha. Ela foi até a floresta cintilante me procurar. E nunca mais voltou. Eu sou a única que posso trazê-la de volta, e se não tivesse feito o pedido para vir, ela permaneceria sumida. Para sempre, talvez. Quando pudemos ir, Sabrina bailarina e eu falamos ao mesmo tempo, esboçamos. Achei que ficaria melhor assim. Esboçamos uma risada, mas ela logo cessa. Ela rodopia para se aproximar de mim e do quebra-nozes, seguida pelo rato gigante. Voltando um pouquinho, esse trecho que ela fala assim, olha, Marie foi levada por culpa minha, ela foi até a floresta cintilante me procurar e nunca mais voltou. Me veio o questionamento de, tipo assim, faria sentido a Rémia tá tão assim, mal e cabisbaixa, sabe, com essa tristeza nela, assim, com a vida e tudo mais, por causa também de alguma coisa ali, por causa que tá tendo alguma disfunção ali com os brinquedos dela. Então eu acho que é uma coisa importante, que poderia até fazer sentido na história, avaliando assim. Então vou deixar até esse comentário assim pra mim me lembrar no futuro, né? A tristeza de Rémia pode ter relação com a situação de Marie e também dos brinquedos no geral. Aí aqui, voltando para onde a gente parou, podemos partir pela manhã, diz o quebra-nozes, ou seja, precisaria me forçar a descansar em uma terra na qual o tempo demorava mais do que o normal para passar. Sim, se anima o rato gigante, assim podemos nos divertir um pouco com a Rémia antes de ir para a nossa missão. Abro o sorriso mais tímido no mundo. Esse era o problema. A Rémia deles não existe mais, né? Não existia, existe. Mas meu indicador repuxa a pele do polegar. Aí aqui também tirar a vírgula e colocar ponto final. Meu indicador repuxa a pele do polegar. Não quero decepcioná-los. Não quero decepcioná-los nem um milésimo. Assim, Clara bailarina soa, cabisbaixa. Quase até, eu acho que até quase ansiosa fica melhor. Até quase ansiosa. Mas é impossível. Mas é impossível um brinquedo sentir ansiedade, certo? Voltando para esse trecho aqui, assim podemos nos divertir um pouco com Rémia. Eu sinto falta um pouco da urgência, sabe, do momento. Parece que, assim, beleza, eles estão felizes que ela tá lá, que ela voltou, eles sentem saudade dela, mas, assim, a situação também tá bem crítica ali, então, assim, né, eu entendo eles não irem à noite, porque realmente é mais perigoso do que de dia. Então é isso, paramos por aqui, na próxima quebra
de texto, porque esse vídeo também já ficou bem comprido. Essa parte primeira é bem comprida, ela é a maior parte do livro, e depois as outras partes são ali um pouco menores, mas é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô gostando bastante de compartilhar isso com vocês e de fazer essa leitura em voz alta ali e redescobrindo essa história. Então, me contem nos comentários se vocês estão gostando, se vocês querem ver a continuação. E é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Beijinhos!